e que a gente possa deixar todo mundo bem à vontade, que vocês possam fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas. Eu vou pedir licença para, num primeiro momento, para a gente alinhar os saberes, falar um pouquinho sobre a apometria, e aí a gente vai falar um pouco sobre o curso que vai acontecer nos dias 24 e 25, e aí a gente abre para as perguntas e tenta elucidá-las da melhor maneira possível, de acordo com o meu ponto de vista. Só lembrando que a gente está com um canal no YouTube, e a gente decidiu, refletindo muito, liberar as nossas aulas de um curso que acontecia numa plataforma fechada, plataforma online, e a gente entendeu esse curso. Vocês vão perceber que meu cabelo está curto, colorido, crescendo, e agora está desse tamanho. Esse curso tem uns 2 anos, se eu não me engano, 2 anos. A gente gravou com bastante desafios que fazem parte do nosso trabalho, que às vezes está sujeito a uma série de interferências, inclusive espirituais. Então a gente foi muito guerreiro e gravou todo o curso online, disponibilizando naquela época, para que ele acontecesse através de uma sala de aula online. O curso era pago e a gente entendeu, trocando com o grupo, trocando com as pessoas, que a gente deveria abrir esse repertório e liberar para vocês, em função de um movimento que a gente está se propondo a fazer. Eu vou bater esse papo, que é de começar a colocar mais a mão na massa, divulgar mais o trabalho apométrico, e falo isso em nome de todos os colegas. Já deixo aqui o meu respeito a todos os colegas que praticam apometria, aos apômetras. Um grande abraço para aqueles que eu conheço e que não conheço também, porque eu acho que a gente poderia novamente trocar mais a respeito das práticas. Fabrini, boa noite, obrigado pela presença, um grande beijo, todos muito bem-vindos. Então, deixo aqui o meu respeito, e lembrando, antes desse bate-papo, obrigada, Márcio, obrigada pelo carinho. A gente gosta muito de colocar no nosso grupo, o Grupo Una de Apometria, que completa 16 anos de atendimento. A gente gosta muito de colocar para as pessoas que a nossa prática é um repertório do nosso cabedal de experimentação. É uma perspectiva que a gente coloca. Por isso, novamente, reitero o meu respeito a todos os colegas que trabalham de maneira diferente e não menos produtiva do que a nossa, e que só vem a somar, mas a nossa é uma perspectiva. Então, eu vou passar para vocês o que eu tenho de conhecimento, e falo isso em nome do grupo, para que a gente estabeleça e fique bem claro que o meu olhar pode não ser o olhar mais adequado frente ao que vocês têm de entendimento, mas trago aqui aquilo que eu experimentei e experienciei. Boa noite, Leila, obrigada. Já que a gente está falando, vocês vão perceber que eu falo bastante. Vamos começar já dando energia. Então, para quem não conhece, a apometria é uma técnica de caráter assistencial, anímico-mediúnica. A gente trabalha diretamente com a espiritualidade, numa troca que tem como objetivo a assistência aos encarnados que nos procuram e, especialmente, gosto de dizer, aos espíritos desencarnados, geralmente também sofrendo processos obsessivos. Então, encarnados e desencarnados são auxiliados pela prática apométrica. A prática apométrica é mais uma ferramenta que visa auxiliar em meio a tantas outras que a gente tem conhecimento. Seja o processo de desobsessão nos centros espíritas, nos terreiros de Umbanda, nos terreiros de Candomblé. Qualquer atividade assistencialista é extremamente, lindamente bem-vinda num cenário que a gente enfrenta hoje, para que a gente consiga auxiliar aqueles que precisam. Então, a apometria, ao meu ver,
tem o seu foco maior e básico na assistência aos processos obsessivos. Sejam eles simples, partindo aí dos processos auto-obsessivos, que a gente sabe que é por onde a porta se abre, que esses processos entram e começam, em geral, nos processos auto-obsessivos, processos obsessivos simples, complexos, demasiadamente complexos, a gente consegue agir. E para mim, dividindo com vocês, o mais bonito deste trabalho é o auxílio ao recolhimento de bolsões de espíritos que necessitam de ajuda. Então, muitas vezes, é frequente na apometria, quando chega um assistido, boa noite Marivone, um grande beijo, Flávia, boa noite. Quando entra um assistido, através de toda a colaboração da espiritualidade, seja dos mentores do nosso grupo, do nosso trabalho, dos nossos orientadores pessoais, eles proporcionam um cenário em comunhão com a gente, com a nossa capacidade mental, psíquica, emocional e principalmente de doação de ectoplasma, a gente consegue entrar na frequência desses bolsões de espíritos, que em geral também estão em faixas de passado ou presos a tempos remotos, consegue trazê-los para a atualidade e, com o auxílio dos amigos, encaminhá-los. Então, a apometria, eu sou muito ferrenha, digamos assim, ao dizer que o trabalho não é um trabalho feito para que a gente egoicamente se compraza de um auxílio pelo fenômeno ou de um auxílio que pontualmente vai ajudar. A apometria tem essa característica, através das suas leis, e a gente consegue, com o auxílio novamente dos orientadores, recolher estes espíritos. Bem como a gente consegue, num agrupamento que tem a sua frequência alinhada, que tem a formação do seu campo energético bem estabelecido, que tem uma coesão de pensamento, que tem uma coesão de objetivos, a gente consegue realizar outros trabalhos de doação de energia, de cirurgias espirituais, nos deslocando, desdobrados, auxiliando a espiritualidade, onde quer que ela nos leve, a título de locais, seja locais nessa nossa faixa, planeta Terra, encarnados, mundo material, como em outras dimensões, principalmente astral e subcrosta. Eu gosto de dizer que a apometria não é feita para todo mundo. Eu não vou dizer nem indicada, mas como é um trabalho que lida muito com dispêndio de energia, porque a gente é precioso na doação de ectoplasma, energia animal, que acontece a liberação do ectoplasma nas nossas células. Isso é um tesouro para os espíritos, para os orientadores, porque eles recolhem esse material da gente, manipulam para purificar e aplicam nos casos em que ele é extremamente necessário, seja para reconstituição de corpo astral, até energético, seja para desmanche do que a gente chama de magia negra. Então, eu sempre brinco, a pessoa que acha que ainda não está preparada, está se iniciando num caminho de estudo ou de trabalho apométrico, a gente é sempre muito bem-vindo para estar num grupo se colocando com o coração para a doação de ectoplasma, que é o que os espíritos mais precisam da gente. E aí, se a gente está mais alinhado, o ectoplasma vem mais equilibrado. Só lembrando, gente, podem me fazer pergunta, porque eu falo demais. Só lembrando que a gente está terminando de carregar no nosso YouTube, no canal do YouTube, todas as aulas do curso online, para que vocês tenham acesso a toda essa didática que a gente disponibilizou e que achou
que fosse suficiente para quem está iniciando para um curso básico, e vocês vão ver que já tem um material enorme, é preciso muito estudo. A gente começa pelas obras básicas do Dr. José Lacerda, que lá em 1965, 70, começou a codificar as leis, as 13 leis básicas da apometria. Então, a gente está disponibilizando todo esse material. E o meu intuito aqui, eu estou vendo que com muita alegria tem gente participando que já fez a inscrição para o curso presencial. O meu objetivo, além de disponibilizar para todos essa didática, é o da gente dar um passo a mais. Leila já responde essa pergunta e ela é incrível. Já dá um passo a mais no trabalho apométrico para aqueles que assim desejam. Novamente, a apometria não é para todos. Muitas pessoas entram no trabalho apométrico e acabam não ficando por conta do dispêndio de energia. É preciso muito regramento mental, porque a apometria não utiliza, novamente eu falo isso, não utiliza nenhum objeto físico, não é preciso. A gente não utiliza, embora alguns grupos de apometria utilizem alguns elementos da Umbanda, como velas, alguns pontos riscados, a gente, no nosso grupo, o nosso trabalho é totalmente alinhado com a emanação mental. Então, a gente plasma com o pensamento, depois de desdobrados, tudo aquilo que é preciso para a realização do trabalho, sendo intuídos também pelos espíritos que nos dão dicas. Hoje a gente precisa desse material, desse, e a gente plasma com a força do pensamento. Sempre brinco, repito, se a gente soubesse a força que tem o nosso pensamento, a gente não ousaria pensar em nada negativo. E quando a gente, num trabalho apométrico, destoa do grupo, não alinhando o pensamento, está na roda, por exemplo, e começa a pensar na conta para pagar, no problema com o namorado, com a namorada, nas dificuldades da vida, o que é normal, porque a gente é muito desregrado, a gente tem dificuldade de se concentrar, mas na roda de atendimento, quando isso acontece, a gente abre um buraco ou um portal para que entrem energias intrusas, energias de desafetos e daqueles que queiram derrubar o trabalho naquela noite. Então, muitas pessoas não conseguem sustentar esse padrão. É lógico que é um exercício. Nenhum espírito requer da gente perfeição. Boa noite, Paulo. Boa noite, Danilo. Já leio todas as perguntas. E a gente vai trocar bastante. Eu estou com a Carla aqui, minha parceira de trabalho, me auxiliando. Ela puxa minha orelha quando eu falo demais. Então, voltando, é preciso muito regramento. E esse regramento, gente, só acontece com a prática. Só. Não adianta, e é uma das minhas propostas, a gente dar um passo a mais com o próximo curso de apometria, de começar a pensar na consciência da prática e já ir alinhando vocês com a realidade que acontece, e aí trago o repertório do meu grupo. A gente está num momento planetário, sempre gosto de falar isso, que requer muito mais do que uma postura passiva da gente em relação à nossa vida, principalmente, aquilo que nos cabe pessoalmente, para sermos felizes, e também em relação àquilo que a gente se propõe a fazer num trabalho assistencial. Eu encontro muitos amigos, sejam amigos do Espiritismo, amigos do Colegiado de Guardiões da Humanidade, do qual eu faço parte, amigos da Umbanda, e às vezes percebo que os amigos têm uma postura muito passiva ou extremamente passiva em relação àquilo que querem fazer. Então fica tudo muito no campo mental. E eu, particularmente, não acredito que essa seja a postura que a gente deva adotar hoje para conseguir alterar um pouquinho o cenário em que a gente vive. Principalmente o cenário da nossa casa, daqueles que nos rodeiam, e aí a gente vai multiplicando as nossas ações.
Eu sempre reforço, a apometria é religiosa, e foi daí que me encontrei, e ela é universalista. Eu sou espírita, não espírita religiosa, mas todo o meu repertório moral aprendido vem da filosofia, do espiritismo, da proposta de ciência, e daí tento alinhar minha cabeça, as minhas emoções, meu psiquismo. Então, a gente precisa repensar os nossos caminhos de assistência e precisa repensar como é que a gente, de fato, põe a mão na massa. Pela apometria ser espiritualista, universalista, não é possível lidar com nenhum tipo de preconceito nas práticas mediúnicas. A gente recebe todos os irmãos de todas as frentes, a gente conta com auxílio precioso dos Exus, dos caboclos, dos pajés, dos amigos que assim se apresentam nessa roupagem da Umbanda. A gente conta com médicos, a gente conta com amigos que desencarnaram, trazendo, sim, a sua experiência, porque a gente está no terra a terra. Eu gosto muito de dizer, a gente vai falar bastante sobre isso. O nosso grupo não é um grupo especial. Somos humanos, estamos todos nós individualmente passando por processos difíceis, pessoais, e isso impacta diretamente no trabalho. E a gente tem a inteligência de usar o trabalho para aprender com os espíritos. Eu digo para vocês que nós não somos heróis. Tem muita gente colocando capa de herói, querendo lidar com a espiritualidade, novamente com muita informação mental na cabeça, mas se esquecendo de se atentar à realidade. Então, a nossa troca é muito simples, é muito singela, é muito direta com os espíritos, e às vezes as pessoas também não sustentam isso. Alguns aprendizes vêm estagiar com a gente, mais interessados no fenômeno. E digo para vocês, qualquer fenômeno de passividade, ou se quiserem chamar de incorporação, ou de materialização, qualquer fenômeno é muito pequenininho em função daquilo que a gente aprende na apometria. E o mais importante dizer, a gente lida com vidas, a gente lida com o outro. No nosso grupo, a gente toma um cuidado danado em relação a isso, porque a gente se põe no lugar do assistido. Quantas vezes eu ou a gente, você que está me ouvindo, a gente já foi desesperado procurar uma casa, um terreiro, qualquer instituição, porque precisava daquela ajuda. E só a gente sabe da ajuda que precisa quando está em desespero. A gente é muito consciente em relação a isso, e gosto de dizer que o meu grupo para os atendimentos uma vez por semana, nessa linha que divido com vocês de informação, a gente deixa de atender as pessoas uma vez por semana e atende só o grupo. O grupo participa de aulas, a gente tem auxílio de professores incríveis, um beijo, Roberta Fontana, a gente tem auxílio de terapeutas, do pessoal que faz constelação familiar, para a gente se trabalhar. Brincando de super-herói, a gente não sustenta nada. A gente sempre fala que é preciso olhar não só para o lado espiritual, mas principalmente para o lado emocional, físico, mental e espiritual. É só uma vertente. Então, vou parar de falar um pouquinho, reforçando que o objetivo do grupo vai estar presente na aula, o objetivo da gente no curso do dia 24 e 25 é a gente começar a trocar e falar sobre prática, para que vocês, inclusive, tenham um repertório, e não é preciso ficar no mental ao longo de 5 anos aprendendo, o que é maravilhoso. Já diz meu amigo Robson Pinheiro que médium que não estuda é médium enferrujado, mas a gente precisa praticar. Eu vou pedir licença a vocês para ler rapidinho aqui as perguntas. Obrigada, Carla. Pergunta da Leila, opinião sobre como carne se interfere no trabalho. Leila, eu vou te dar a minha opinião e contar a minha história.
Em uma época da minha vida, eu achava que a espiritualidade, o estudo do espiritismo e de tantas frentes, teosofia, todas as filosofias espiritualistas, fossem o rumo para que eu me salvasse de alguma maneira daquilo que eu não estava conseguindo resolver emocionalmente em mim. Então, eu abdiquei de muito da minha vida, erroneamente, para viver só de espiritualidade. E o que fiz também foi deixar de comer carne, de uma hora para outra. Ao longo de 5 anos, eu não comia absolutamente nenhuma carne vermelha, só comia peixe e me entupia de legumes e verduras, que sempre gostei, e principalmente carboidrato, que eu adoro. Resumindo, eu fiquei extremamente doente após 5 anos, eu fiquei completamente desnutrida, desidratada, com glúten colado em todo o meu cérebro, estou falando isso em meu corpo, intestino, estou falando isso porque é o que aconteceu. Passei muito, muito mal, isso me desencadeou, inclusive, uma síndrome de pânico, porque eu estava com outras portas abertas. Mas eu deveria ter, inicialmente, procurado a ajuda de um nutricionista, de um especialista, ter feito essa transição paulatinamente e, principalmente, não ter acreditado sem pesquisar o que a espiritualidade de fato entende, o que serve ou não para o trabalho, e aí a gente fala do consumo de carne. Voltei a comer carne e falo para você, algumas pessoas entendem que a carne não deve existir no dia ou anteriormente a um trabalho de desobsessão ou com a espiritualidade. Eu como carne, eu preciso comer carne, em respeito, eu sonho com o tempo em que eu consiga alinhar o meu psiquismo, que aí eu acho que a gente precisa principalmente de um acompanhamento psicológico para fazer essa transição de deixar de comer carne. O meu corpo, Ana, precisa de carne para a gente trabalhar. E uma questão muito importante, Leila e todos vocês. A apometria, como eu disse, pressupõe um desgaste tremendo de energia animal. Como a gente trabalha muito nas zonas subcrostais, descendo a energia, a gente desgasta. A carne, para mim e para algumas pessoas do meu grupo, faz muita diferença. Eu preciso repor isso na hora. Eu chego em casa, depois de um trabalho apométrico, querendo comer um boi, principalmente quando trabalha pesado. Divido com vocês uma outra experiência. Nós estivemos em Brasília, fazendo um trabalho coletivo na Praça dos Três Poderes. Eram 7 grupos de apometria. Essa foi um convite feito pelo Robson a mim, aí a tantos amigos. Então, nós formamos 7 grupos com o propósito de auxiliar numa limpeza energética ali naquele espaço completamente desequilibrado e com extremas interferências energéticas, e nós fizemos uma ação de apometria ali. Quando acabou, ela não durou muito tempo, eu quase desmaiei, passei mal, e a minha vontade era de sentar e comer um boi, literalmente. E foi o que eu fiz. Eu saí de lá, nós fomos ao shopping, e eu comi por 2 homens, falando sério. Então, eu acho que não deve ser uma preocupação, no meu ponto de vista, não deve ser uma preocupação que faça com que você não trabalhe num grupo de apometria. No meu grupo, você trabalharia, porque a gente come carne, entendendo que precisa. Quem precisa, come, quem não precisa, não come. Algumas pessoas dizem que trabalhar tendo comido carne é como subir uma montanha carregando uma bola de ferro, mas a gente consegue trabalhar, talvez não no nível de extrema pureza, sutileza energética física, mas isso varia de pessoa para pessoa, ok? Danilo, existe muito julgamento entre médiums quando se percebem personalidades múltiplas. Danilo, vou pedir para você refazer essa pergunta. Você está falando da personalidade ou das personalidades múltiplas dos médiums,
ou quando se capta isso dos médiums. A médium com dupla, tripla personalidade e assim por diante, né? Isso faz parte do ser humano. Me corrija se eu estou na linha do seu pensamento, porque também há muita divergência quando a gente fala de personalidades múltiplas, de níveis, multiníveis, subníveis de consciência, dos médiuns. Danilo, novamente eu vou reforçar o que acontece no meu grupo, que é a gente se propor a conversar sobre absolutamente tudo aquilo que nos pode causar divergências, enquanto pessoas, humanos trabalhando, e principalmente enquanto médiums. A gente tem um cuidado muito grande, principalmente para receber quem está começando, e primeiro identificar o tipo de mediunidade, se ela é inicial, se ela está latente, e a gente vai exercitando, já alinhando com o propósito dos coordenadores, orientadores do trabalho. Divergência de opinião ou de percepção mediúnica, a gente, no nosso caso, conversa muito. Finalizando um atendimento, se há essa divergência, a gente tenta alinhar, para que isso não interfira diretamente na qualidade do trabalho, né? Se a gente, dentro do grupo, lida com egocentrismo, lida com vaidade, lida com pensamentos discordantes, essa é a primeira porta para derrubar um grupo. Então, muito cuidado, nada mais válido do que a verdade posta com muito carinho, com muito cuidado, paciência, porque os níveis de consciência são diversos dentro de um grupo pequeno. E dá muito trabalho a gente alinhar todas as divergências e julgamentos. Então, acho que vale conversar bastante. Porque quando a gente conversa, Danilo, a gente olha para algo que eu acho fundamental, eu considero hoje, falo bastante sobre isso, inclusive no meu pequeno livro autoral, O Poder em Você, a gente fala sobre a questão da sombra, pontuada por Jung, por Ken Wilber, e a gente percebendo essas divergências, julgamentos, nos grupos e nos médiums, a gente começa a trazer um trabalho experimental para o nosso grupo, falando sobre ele nos cursos, que é o de olhar para a sombra. Tudo aquilo que me irrita profundamente no outro é um espelho meu. Aquilo que só me informa está bem resolvido. E a gente lida com julgamento, preconceito, enfim. Me avisa se eu te respondi. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre, que é uma dúvida recorrente, sobre multiníveis, níveis de consciência, que são questões apontadas por muitas pessoas no trabalho mediúnico, mas já digo para vocês que a gente comenta sobre isso no curso especificamente. Para quem não conhece, níveis e multiníveis de consciência são percepções que a gente faz quando entra em contato com faixa de passado, principalmente, consegue captar a personalidade da pessoa ou da gente, do espírito, à época dessas faixas. Mas eu gosto de dizer que eu não sou nem muito boa para captar subnível, multinível, porque entendo com simplicidade que somos uma consciência hoje, no aqui e agora, com muitas personalidades, com muitos níveis e subníveis, e é muito difícil, um médium precisa ser muito bem traquejado para dizer, por exemplo, olha, se a gente está numa faixa de passado na época medieval, a gente está num nível de consciência emocional em que a pessoa se comportava desta maneira específica, o subnível é que dentro desta maneira específica ela tinha esse tipo de comportamento, de caráter. A gente trabalha no objetivo, inclusive é o que o grupo dá conta. Vou seguindo, Márcia. Márcia não sente alteração nenhuma quando está desdobrado no atendimento. Mesmo assim, estou desdobrada. Márcia, ótima sua pergunta. O doutor José Lacerda coloca que quando a gente, através da apometria, induz com consciência e com muito controle o desdobramento, a gente está completamente desdobrado.
E aí é preciso tomar cuidado, porque isso pressupõe que a pessoa vai ter total consciência, vai enxergar até com clarividência, né, como enxergamos outras pessoas, clarividência física, o que acontece no plano astral. E não é assim que acontece. Médiuns traquejados, que têm sua mediunidade mais desenvolvida, conseguem se desdobrar com maior facilidade. Como é preciso a gente descobrir, experienciar qual é o tipo de mediunidade mais atrelado a gente não desdobra com tanta consciência. O desdobrar quer dizer a gente deslocar principalmente o nosso corpo astral, ou o corpo perispiritual, perispírito, e o mental concreto, né, que é de percepção e de análise. Mas nos primeiros... legal, Danilo, mas nos primeiros exercícios, e isso leva um tempo, a espiritualidade, inclusive para não nos enlouquecer, eu digo essa palavra com propriedade, vai aos pouquinhos, para quem não tem experiência, apresentando as realidades através dos tipos de mediunidade, com muito cuidado, é o que acontece no nosso grupo. Então, às vezes a gente desdobra, não tem a percepção total que o outro médium tem, ou tem de uma faixa diferente, mas digo que com a experimentação, com o traquejo, a sutilização, a melhora do enxergar o que se passa. Eu gosto de deixar claro também, no nosso grupo nós trabalhamos em roda, e o assistido no nosso grupo fica no meio da roda. Alguns grupos que trabalham com assistido numa sala, ele não interage. No nosso grupo ele trabalha, ouve, ainda que desdobrado, porque estamos todos conscientes, graças a Deus, para a gente conseguir pensar no que nos é dito, então o assistido ouve tudo. E a apometria tem essa linha maravilhosa que, enquanto um médium, com a sua mediunidade, capta, por exemplo, o campo emocional, um outro médium está captando, por exemplo, uma faixa de passado. Um outro médium está captando alguma questão no campo mental. Um outro médium está manifestando uma dor no corpo físico, por exemplo. E aí o dirigente, como o Dr. Zé Lacerda diz, o maestro, alinha tudo isso e a gente vai conduzindo o tratamento com a orientação dos espíritos para alinhar e para fazer o que for possível e autorizado para a época. Então, novamente, as percepções do desdobramento são diferentes e melhoram muito com a experiência com traquejo, como tudo melhora com a experiência com traquejo na vida. É por isso que eu acho legal a gente experimentar. Está faltando para esse povo todo, falo carinhosamente, os meus amigos, a gente sair do campo mental e fazer ciência espírita. Espírita não é religião, gente. Fazer ciência, experimentar, conversar, anotar, se colocar à prova, se questionar espírito. Há muito espírito embusteiro, enganador, principalmente aí, Danilo, de novo, o grupo não está alinhado, vem espírito se apresentando como padre tal, desencarnado, freira tal, ou o pessoal adora dizer, e todo o meu respeito, Dr. Bezerra de Menezes aparece, Joana de Ângeles aparece mesmo, mas espíritos trevosos ou das sombras têm a capacidade de se apresentar, e aí a gente lida com enganadores e que derrubam um grupo todo. Ok? Paulo, tudo bem? Paulo se inscreveu também, gratidão no curso. Vamos receber algum material por e-mail para o curso. Paulo, a gente reforça que o material que a gente disponibiliza no curso online, a gente sempre mandava um material que a gente tem em PDF, e a gente pode mandar isso também antecipadamente para vocês. A gente vai mandar, embora eu sempre disponibilize ao final dos módulos do curso, toda a bibliografia que eu utilizo nos cursos,
Eu tenho um cabedal de material também de literaturas diversas para mandar para vocês. Então, legal, vou reunir esse material para enviar, e a gente envia assim, Paulo. No curso também vocês recebem outros materiais e, com certeza, a gente está... Espero receber materiais de vocês também. Fernando, há limite de quantidade de pessoas para formar um grupo? Fernando, há um limite mínimo. E aí as pessoas brigam comigo quando eu coloco a minha opinião, falando sobre isso, novamente de acordo com a minha experiência, Fernando. A gente entende isso pontuado pelo Dr. Zé Lacerda, pontuado por outros amigos, Norberto Peixoto fala brilhantemente sobre isso, o Robson fala sobre isso, Fábio Nasa também, um abraço para o pessoal, para os colegas do Vida Plena. A gente entende que é necessário uma quantidade mínima de 3 trabalhadores para se realizar um atendimento de apometria. E quando eu falo 3 trabalhadores, fora o dirigente, então são 4, desculpe, nessa situação, médiums traquejados, tarimbados para o exercício. E aí a gente sustenta minimamente um apoio mediúnico, a doação de ectoplasma, para que a gente consiga trabalhar. Grupos muito grandes, principalmente grupos que estão começando, há sempre uma dificuldade de alinhamento de pensamento, de intenção, de concentração nos comandos, principalmente para formação de campo de força, para desdobramento. Então, quando há grupos muito grandes, que era o caso do nosso grupo, a gente divide o grupo em 2, 3, 4 grupos com seus respectivos dirigentes. E também, Fernando, quando há muita gente, por exemplo, se a gente trabalha com um grupo, e às vezes a gente trabalha com um grupo de 7, 8, 10 pessoas, todo mundo capta, todo mundo tem as suas percepções na dimensão astral. Então, a gente demora um tempo maior, às vezes, para alinhar tudo, o que é super válido também, mas dependendo da dinâmica, oriento que quando o grupo for muito grande, a gente divida o grupo, mantendo um mínimo de 4 pessoas com um dirigente. Pode já nos indicar algum livro, Paulo? Legal, eu falo muito, e gratidão a Carla que puxa minha orelha. Literatura básica, Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, Deixa eu Fugir da Luz, Dr. Zé Lacerda. Preciosíssimo, junto com Energia e Espírito, Teoria e Prática da Apometria. A gente vai mandar um material para vocês. Existe esse material em PDF na internet, autorizado para download. Não tem jeito. Vou contar uma historinha aqui para vocês. Gente, a minha imagem está falhando. Se estiver falhando para vocês, me deem um toque, por favor. E aí eu conto uma história do Robson Pinheiro. O Robson recebe na década de 90, se não me engano, o livro Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, das mãos de Chico Xavier. Então, o Chico chama Robson, dá esse livro para Robson, e pede que ele estude este livro, isso já naquela época, não se falava muito em apometria, para que ele eventualmente pudesse aplicar o estudo das leis e técnicas apométricas. Isso faz mais de 20 anos, não é? E ao longo de 10 anos, o Robson estuda esse livro, para que ele pudesse começar depois a trabalhar. Então, é um livro precioso de um estudioso. O Dr. Zé Lacerda não era espírita, era um pensador, um historiador, um filósofo, e dizia a ele que ele não tinha mediunidade, ele era só um maestro que conduzia o grupo. Obras básicas. Eu indico para vocês também uma obra preciosíssima, chamada Desobsessão e Apometria, estou tentando fugir da luz, de Vitor Ronaldo Costa. O Vitor foi quem prefaciou anonimamente o livro Espírito e Matéria do Dr. José Lacerda. Ele só se identifica neste livro, também um pesquisador,
No livro Desobsessão e Apometria, há entrevistas incríveis, extremamente esclarecedoras, tanto pelo Dr. Zé Lacerda, quanto pelo Vitor, e que vale a pena a gente ler. Indico as obras todas de Hercílio Maes, mas se a gente for um dos médiuns que psicografava Ramatiz, mas indico também as obras referentes à apometria umbanda de Norberto Peixoto. Aí a gente fala, eu peguei aqui para separar, para vocês verem as capas, a gente fala de chama crística, Norberto Peixoto. A gente fala de Samadhi ou Samadhi, não sei pronunciar direito, é uma trilogia, Norberto Peixoto, e a gente fala de evolução no planeta azul. Para quem quer se informar, principalmente tirar preconceito a respeito de Umbanda e de apometria, eu indico pelo menos essas 3 obras básicas, e também Vozes de Aruanda, Jardim dos Orixás do Norberto. Indico livros do Robson, indico livros de professor Hélio Couto, indico principalmente, a gente fala isso no curso, Paulo, que Norberto fala muito, a apometria está baseada em 3 pilares. As obras de Allan Kardec são consideradas o Consolador, todas as obras de André Luiz, que falam sobre mecânica quântica, física quântica, já em 1950, 60, se a gente reler as obras de André Luiz, tendo praticado a apometria, então, a gente vai se identificar, e física quântica, absurdamente e absolutamente. Isso dá um cabedal incrível para a gente de esclarecimento. Parece que tem uma impressora, é isso? Talvez porque eu esteja debruçada no meu microfone de lapela. Se piorar, vocês me falem, por favor. Flávia, tudo bem, Flávia? Leila, já respondo a Leila, deixa eu só responder Flávia. Sua palestra sobre diferença legal, uma diferença, inclusive, reforço o convite para vocês para participarem do curso. Uma das nossas dirigentes, a Cris Borges, trabalhou durante quase 15 anos com o professor Valdo Vieira, e uma professora de projeciologia, conscienciologia, traz todas as informações para a gente referente a este exercício, nos ensinou muito a fundo sobre a diferença das projeções. O Norberto também fala isso nos livros, mas eu acho que é tão legal aprender também com quem consegue fazer projeção astral lúcida, mas há uma diferença significativa, e que legal, que bacana. Leila, na sua opinião, assistido deve participar do trabalho ou é melhor que receba somente as informações que lhe são úteis? Ótima pergunta, Leila. A gente, talvez você sincera, a nossa experiência é de ter assistido conosco, porque a gente entende que consiga, e aí um julgamento próprio, que consiga passar com mais fraternidade, com mais empatia e amorosidade, as lições advindas do tratamento. E muitas vezes os espíritos se manifestam, os nossos orientadores, através dos médiuns, no fenômeno da passividade, da incorporação, se pronunciando, falando através da psicofonia, o que não é importante para a gente, mas sim para o assistido. Lembrando que a gente está lidando com níveis de consciência. Então, às vezes as pessoas precisam ouvir de um espírito diretamente, de um pai velho, de um caboclo, aquilo que lhe é pertinente. É só uma questão de crença. Quando o assistido, quando o grupo percebe que o assistido está incomodado, que está afetando, a gente tira e coloca numa salinha ao lado. Ou quando o assistido começa a bagunçar o coreto por ter um traquejo mental poderoso,
a gente interrompe o tratamento, tira o assistido e segue até o final do tratamento, depois o chama de volta e passa as orientações. Aliás, esse é um assunto bacana também para a gente falar. Então, Leila, tem grupos que trabalham com assistido fora da sala e está tudo certo, entendem que assim é melhor, e o importante é o trabalho ser feito, a gente passar as orientações advindas da espiritualidade e a gente tentar, da melhor maneira, auxiliar. O nosso grupo optou por trabalhar com assistido ali, e a gente também entende que tem mais condições de agir diretamente na limpeza do corpo físico, energização de chakras, alinhamento de corpos, passe o que for necessário, devido e permitido pela espiritualidade. Tá certo das duas maneiras, ok? Como sabemos se no desdobramento a contagem foi suficiente? Flávio, legal. Novamente, concentração do grupo, unicidade, para que esteja todo mundo ligado na hora que o dirigente está comandando o desdobramento. E aí sim, isso com o tempo, com o traquejo, a gente consegue alinhar a concentração de todo mundo. Se eu não me engano, foi o Paulo que havia perguntado no YouTube sobre fé e pensamento, já respondo. Mas, se não houver vontade, foco de pensamento e intenção no mesmo propósito, tem buraco, e não adianta a formação de milhões de campos de força, porque vai sofrer ataque feio. Então, é preciso que a gente esteja inteiro, que a gente faça a nossa oração, que a gente se alinhe, se desconecte de todos os problemas e que esteja todo mundo junto, Flávio, para que a gente dê o comando de desdobramento. Novamente, sempre fica a dúvida em quem está começando, eu estou desdobrado, não estou desdobrado, e aí a gente orienta, os dirigentes acabam perguntando como é que você está, quais são as sensações, para ir ensinando também, olha, essa sensação de um desdobramento, essa é uma exemplificação, para a gente ir alinhando, tá? Mas, em geral, com um dirigente com pulso firme, com um grupo alinhado, todo mundo é desdobrado, os corpos são deslocados. E aí a gente consegue alinhar todo mundo, ainda que haja dúvida individual, se eu estou desdobrado, nada melhor do que trocar com um dirigente, com um grupo, a gente vai exercitando. Como o dirigente pode confiar no desdobramento dos médiuns? É por isso, Valéria, ótima sua pergunta, é por isso que eu, Ana, sempre falo a respeito da importância de um trabalho apométrico feito em grupo, contando com o auxílio da espiritualidade. Eu, Ana, não abro mão de, vou brincar, me escorar na orientação dos espíritos, que são eles que conduzem o trabalho, para que a gente confie no desdobramento e, a partir do desdobramento, nas percepções anímico-mediúnicas. Não basta só trabalhar com a mediunidade, a gente trabalha também no campo do parapsiquismo, né, das percepções intuitivas, mas a gente confia, Valéria, a respeito do desdobramento, confia à medida que a gente percebe que o trabalho está se desdobrando de uma maneira equilibrada, de uma maneira coesa, que a gente não está empacado por alguma divergência de pensamento, de desdobramento ou de ataque energético. Então, à medida que a gente consegue avançar, finalizar os tratamentos propostos, a gente confia que estamos, sim, desdobrados. A Idelene, não sei se eu estou pulando alguma pergunta. A Idelene Pinheiro, como uma pessoa com obsessão complexa pode ser ajudada pela apometria? A Idelene, não só com obsessão complexa, mas, novamente, como eu falei no início, a apometria tem o seu caráter de auxílio direto e específico, principalmente aos casos de obsessão. Sejam elas auto-obsessão, processos auto-obsessivos, simples, mas principalmente complexos e difíceis, para que a gente haja não só
através de uma pessoa obsidiada que venha nos procurar, mas também, a partir daí, agindo no processo desobsessivo daqueles que estão conectados com a pessoa em processo obsessivo. A gente pode auxiliar através das leis e técnicas, através de coesão de pensamento, através de um propósito assistencial amoroso, digno, fraterno, inteligente, dócil, habilidoso, com doação de energia, contando com o auxílio dos Exus, dos caboclos, de todos aqueles que fazem o campo de força, contando com Jesus, com Miguel, com Maria, acima de tudo, nossa conexão, mas contando principalmente com respeito à lei de ação e reação, de retorno, respeito, como quero dizer, à lei do karma, e contando com a permissão dos espíritos para que um processo obsessivo seja interrompido em benefício da pessoa. E aí vocês podem dizer, como assim a gente deixa o obsessor agir em uma pessoa, em um indivíduo? Não é raro, Adelene, a gente presenciar os espíritos nos orientando de que a gente pode ir até a página 2 no processo assistencial a um atendido. Porque o processo obsessivo, como é sempre um processo, um caminho de conexão de duas mãos, numa mesma frequência, às vezes os processos obsessivos e de dor são os melhores mecanismos para que a pessoa aprenda o que tem que aprender, se alinhe com desafetos e comece a exercitar a sua melhora moral, emocional, a mergulhar nos abismos das suas sombras e da sua alma. Então, muitas vezes a gente, enquanto assistido, enquanto trabalhador e dirigente, a gente, novamente por uma questão de ego, a gente quer fazer tudo, e aí entra também o animismo, a gente quer dar comando e a gente quer tentar outra técnica e aplicar outra lei, enquanto os espíritos estão nos dizendo, chega, é até aqui que vocês vão, para que vocês, inclusive, não interfiram no livre-arbítrio, nas leis que regem o caminhar humano, e não comecem a fazer algo muito específico e importante, que é a tal da magia direcionada para outro foco. A apometria é manipulação de magia no seu todo. Então, a gente trabalha com pensamento, não há maior, eu gosto de dizer e brinco, ebó, do que o pensamento. Então, quando a gente começa a utilizar a nossa força mental e o pensamento para fazer um trabalho assistencial que não deve ser feito, ou deve ser feito no seu limite para o assistido, a gente está praticando outro tipo de magia e aí a gente responde por isso diretamente. Então, a pessoa pode ser auxiliada de diversas formas, com desconexão de obsessores, com alinhamento de corpos, e principalmente, Adelene, a gente orienta muito, ao final dos tratamentos em geral, muita terapia, muito auxílio terapêutico, psicoterapêutico, psiquiátrico, de acordo com as necessidades. Espero ter respondido. Se uma pessoa, Paulo, se uma pessoa lúcida tem intuição aguçada, desdobrada, ela será maior dependente do trabalho? Paulo, é isso? Será mais dependente do trabalho? Carla? Eu acho que eu peguei a sua pergunta. Será, Paulo, se uma pessoa lúcida tem a intuição aguçada, desdobrada, ela será... Paulo, eu digo sempre, é maravilhoso que a gente tenha médiums com as suas mediunidades ou tipo de parapsiquismo, paranormalidade aguçados. E a gente deve isso ao exercício consciente e traquejado, e bem orientado sempre.
Obviamente, quanto mais aguçado, mais esclarecidos formos mediunicamente, mais a gente tende a auxiliar no trabalho, seja na captação psíquica intuitiva mais aguçada, através da psicofonia, clarividência, e aí tem todo o cabedal de tipos de mediunidade. O que a gente precisa tomar cuidado, Paulo, é que às vezes, médium que quer fazer tudo sozinho, e em geral são os médios mais traquejados, dão muito trabalho na assistência anímico-mediúnica, porque tendem a querer fazer, e eu digo por mim que eu quis fazer isso muito sozinho, a gente quer fazer as coisas sozinho, em grupo. E aí a gente tem um objetivo, uma tarefa a ser cumprida, né, enquanto o grupo está alinhado, focado numa faixa de atendimento, o médium que é mais tarimbado, traquejado, às vezes quer agir sozinho, quer se deslocar, quer para outro canto, porque ele acha que precisa fazer determinada ação enquanto médium lúcido. Isso é legal, é maravilhoso, mas sempre trabalho em grupo é que dá o tom, a tônica, e sempre com orientação dos espíritos. A gente não faz absolutamente nada sem a orientação, a permissão dos amigos do plano espiritual. De novo, a gente acaba interferindo em livre-arbítrio, usando magia de outra forma, e aí acaba atrapalhando nos caminhos pessoais, interferindo demais do assistido. Médium traquejado, ótimo, quando a gente trabalha em grupo, é melhor, e eu sou fã desse trabalho, porque a gente trabalha com segurança maior, sozinho a gente consegue ser mais facilmente enganado, e aí a gente se alinha para um propósito que a espiritualidade traz de auxílio, seja para o assistido, ou seja, quando a gente é deslocado para algum tempo, ou para algum local que exige a coesão do grupo. Às vezes é muito interessante quando a gente sabe que a gente vai, no nosso grupo, quando a gente vai realizar algum trabalho diferente, quando os assistidos todos estão agendados e nenhum aparece naquele dia, por exemplo. E a gente se coloca à disposição e sabe que vai ser encaminhado para um trabalho diferente, seja em que dimensão for, na subcrosta, na dimensão astral. E geralmente nesses trabalhos a gente quer super-herói agir sozinho, quer se deslocar do grupo, sendo que a gente tem um propósito de condição daquele trabalho que a gente vai se realizar. Então, médium traquejado é ótimo sempre, principalmente para ensinar e para aprender, mas sem querer agir como super-herói. Legal? Leila, quando se manifesta uma consciência do assistido que está causando sofrimento nesta vida, qual é o procedimento dos apômetras? O dirigente deve proceder de que forma? Leila, isso é exercício do nosso curso, principalmente do nosso curso presencial. De novo, quando você fala de consciência, imagina você esteja falando de um espírito vinculado ao assistido, que está causando sofrimento a ele nessa vida, peço que me confirme, que quando você fala de consciência, pode ser um nível de consciência. Se for um espírito obsessor ou uma consciência extrafísica, como a gente chama também, numa conexão aí, não por acaso com o assistido, a gente tem alguns mecanismos, sempre com a permissão dos orientadores espirituais, principalmente do orientador direto do assistido, pedindo permissão para que haja uma desconexão dessa consciência extrafísica, desse outro espírito, para que haja um ajuste de frequência e de vibração, senão para que ela seja encaminhada também da melhor maneira possível, e tomemos cuidado com esse encaminhado, não é encaminhar aleatoriamente para Marte, Sírius, Júpiter e Vênus, porque senão o trabalho apométrico começa a receber achincalhamentos, né, porque tem grupos que desconectam uma consciência do assistido e do nada manda para Vênus, para Marte, para fazer não sei o que, e deixa solta lá e perdida, e não em estado de melhora. Então, calma lá. Então, a gente tem alguns recursos, muitos deles orientados pela espiritualidade, não a gente precisa encaminhar para este local, para este posto de socorro, a gente reconecta eventualmente com algum parente, a gente alinha os corpos, ou se precisa refazer novamente
corpo astral. Então, há uma série de ações que a gente pode fazer para não deixar ninguém perdido e numa situação de sofrimento. Entendemos que, na apometria, se qualquer espírito é trazido para o nosso campo, é porque houve brecha para que ele fosse, no seu espírito, no seu coração, atingido para um processo de auxílio. E aí o dirigente ou os dirigentes procedem em comunhão com as orientações dos médiuns, alinhando aí as ações, encaminhando da melhor forma, preferencialmente já tratados. Tiago, beijo, Tiago. Se desdobrados, temos livre acesso ao plano astral. Como funciona a ética e moralidade neste caso? Por exemplo, com relação à privacidade de outras pessoas. Maravilhosa pergunta, Tiago. Eu coloco em xeque a questão sempre do livre acesso. Novamente, os espíritos que trabalham em comunhão com a gente, no nosso grupo, não dão livre acesso, não. A gente trabalha em determinadas faixas, em determinados cenários propostos, criamos cenários também que são plasmados já na espiritualidade, para que a gente se desloque para eles. Às vezes somos convidados a trabalhar em determinados jardins, em quintais de pais velhos, em terreiros plasmados no astral. Então, o livre acesso na apometria, pelo menos no nosso grupo, funciona dentro desses cenários previamente projetados para que a gente trabalhe. A gente, desdobrado, diferentemente da projeção astral, a gente não consegue com toda a consciência ir para qualquer canto, pelo menos essa é a minha experiência. Mas tendo este livre acesso no nosso grupo controlado, principalmente por uma questão de proteção, ética e moralidade devem sempre existir. Primeiro, na questão de sintonia, de gratidão com aqueles que nos recebem. Segundo, ética e moralidade sempre presentes quando a gente atende um assistido ou quando repassa informação de um espírito para o assistido. A gente deve fazer isso com amorosidade, e aí entra toda a didática das nossas aulas liberadas, falando especificamente sobre animismo, sobre como a gente repassa uma informação com respeito, respeitando o nível de consciência, trazendo a questão ética, nos colocando no lugar do outro, e a gente tem isso com o assistido, a gente tem essa troca com os orientadores do trabalho, a gente tem essa troca com os espíritos obsessores que vêm nos ensinar, às vezes muito mais do que alguns médiuns trabalhadores nos ensinam dentro daquele nicho de didática, de teoria em relação a muitos assuntos. E em relação à privacidade, eu brinco muito que é uma questão vinculada ao amor e à ética, e que a gente não deve, nunca, encerrar um atendimento apométrico e falar sobre ele posteriormente ao encerramento do trabalho. A gente não gostaria que um médico falasse sobre as nossas doenças, desequilíbrios, quando ele sai, termina o nosso atendimento, abre a porta e fala para a recepção. Ou a gente não quer que o médium, talvez seja da família, conte para a mãe, para o pai, para o namorado, para a namorada, aquilo que aconteceu. Isso, em caráter algum, deve ser feito em respeito ao assistido, e principalmente, Tiago, para que os trabalhadores não levem, através de um rastro vibratório, qualquer resquício de energia do atendimento apométrico, que trabalha com energias bastante pesadas. Então, a orientação é, terminou um atendimento, naquele momento a gente fecha todos os campos, fecha todas as faixas, devolve o que precisa devolver do atendimento, energizamos o grupo, passamos para um outro assistido. Quando a gente encerra o trabalho da noite, a gente se desconecta totalmente do que aconteceu na noite. Isso é uma questão de traquejo.
Vovó Maria Conga fala muito a respeito desse assunto no livro Vozes de Aruanda, do Norberto Peixoto. A gente não deve levar para casa o que aconteceu, nem ficar pensando se não ajudei direito ou se ajudei corretamente. A gente fez o que foi possível naquele momento. Espero ter respondido um pouquinho. Ética em qualquer trabalho, eu digo sempre que a gente tem que ter ética em tudo que diz respeito ao outro, lembrando sempre, em qualquer troca, da presença de Deus nas nossas relações, nas nossas falas com o outro. A gente está batendo 1h10 já, passa super rápido. Eu gostaria de reforçar esse convite. A gente tem tanto para trocar, falar a respeito de leis e técnicas, e reforçando para vocês que o caráter deste curso é diferente, porque a gente espera receber os trabalhadores que estejam alinhados com o discurso de é preciso sairmos do campo mental e, se assim estivermos disponíveis, começarmos a trabalhar num outro patamar, para auxiliar num campo astral a limpeza necessária para que ela repercuta aqui em vários caminhos. E aí a gente convida vocês novamente nos dias 24 e 25. A gente espera encerrar as inscrições até a próxima semana do Carnaval, contando com a presença de vocês que estejam interessados, e aí sim nas trocas práticas, no esclarecimento, e para que a gente consiga ir para frente. Eu sempre peço ao cara lá de cima, meu amigo, que encaminhe para a gente, e para todos aqueles que já estão inscritos, as pessoas que estejam alinhadas energeticamente, para que a gente consiga criar a melhor egrégora possível, e assim, mais alinhados, a gente recebe mais ainda o apoio da espiritualidade, intuição, para trabalhar, para falar dessa consciência, para trocar no curso da melhor maneira possível. Só respondendo aqui, Paulo, após ler os livros do Robson, livros de André Luiz fazem mais sentido. O Robson esteve com a gente no curso passado, dando uma palestra, e aí a gente falou muito sobre André Luiz. Ele falou que Chico falava, a gente estava falando muito a respeito do tipo de mediunidade da Dona Ivone também, Chico dizia que era mais perfeita, e Dona Ivone já sabia bem como Chico que os livros psicografados, né, e Ramatiz em 1950 só seriam entendíveis ou inteligíveis 50, 60 anos depois. E é isso que acontece, é isso que vai acontecer também com os livros que estão saindo hoje. A gente demora um pouquinho para agregar o entendimento, os níveis de consciência. E André Luiz vale muito ser relido, principalmente para quem vai trabalhar com apometria nos domínios da mediunidade. Exemplifica bastante. Eu acho que é isso. Calinha, mais alguma pergunta? Eu agradeço a todos vocês, a presença, ao carinho. Espero ter criado um laço mais próximo com todos. A gente tem muito que conversar. Sempre reforço que 16 horas de um curso online é muito pouco o trabalho que a gente realiza ao longo de 15, 16 anos. É um grãozinho de areia, mas a gente faz a nossa parte. É por isso que eu gosto dos cursos, para que a gente troque cada vez mais, para que não fique no campo mental, para que a gente definitivamente se coloque à disposição da espiritualidade, colocando a mão na massa, com inteligência, sem melindre, sem preconceito, trazendo todo o nosso repertório de vida. E quando a gente se identifica como ser humano falível no processo de tropeço, de erro da caminhada, a gente é mais verdadeiro para lidar com os espíritos. Aí a gente já consegue bloquear metade dos ataques que poderiam advir da dimensão astral direcionados para a gente. Então, a gente trabalha com muita verdade, com o pé no chão, com todos os amigos. Lembro sempre, a apometria não é para os preconceituosos, não se negocia com preconceito religioso, de raça, de orientação, em nenhum tipo, nem na vida. Somos universalistas e a gente acolhe os amigos com todo o amor, porque a gente se vê falível.
Gratidão, a gente espera vocês, reforçando que as inscrições para o curso de apometria podem ser feitas diretamente através do nosso site, cursodeapometria.com.br. A gente também recebe as inscrições, os pedidos através do nosso e-mail, contato@cursodeapometria.com.br, e deixo para vocês também a liberdade de baixarem o e-book, O Poder de Vocês, que, ao contrário do que as pessoas pensam, não foi escrito para ser um livro em que eu relato as experiências apométricas, não, esse outro livro está em andamento, mas o que eu tirei dos aprendizados junto aos espíritos. Não numa linguagem religiosa, mas aquilo que eu tirei de entendimento para que a gente possa se considerar, se entender como a pessoa mais importante da nossa caminhada e para que a gente saia da ilusão e consiga olhar para nós e para as outras dimensões com maior propriedade, espíritos que somos. Eu deixo aqui um grande beijo, minha gratidão, um ótimo carnaval, com alegria para vocês, cheio de energia, de proteção, trazendo à tona a grandiosidade energética que a gente pode expandir em momentos de felicidade. Um grande beijo, espero vê-los no dia 24 e 25. Um grande abraço.